Quem foi George Whitefield? Onde ele viveu, onde ele morreu, quais foram os seus principais feitos e suas principais contribuições para o meio cristão? Quer saber mais? Fica até o final desse vídeo. Olá gente, eu sou o Igor do Projeto Geração de Samuel e hoje nós estamos aqui no quadro Heróis da Fé ou Histórias que Edificam, para falar sobre mais dos reformadores, dos homens de Deus que marcaram a história. Se você quiser saber mais, no final do vídeo vai ter mais um vídeo da playlist na descrição também, que todo mês nós estamos abordando algum herói da fé, ou algum homem que marcou história no meio cristão. Então dá uma olhada aí, vou deixar o link do último vídeo, tá muito bom. E se você quiser se aprofundar mais, saber mais sobre a história desses heróis da fé, eu usei como fonte o livro Heróis da Fé de Orlando Boyer, da CPAD, que tem até mais de 300 mil cópias vendidas. E nós estamos agora, o canal Geração de Samuel, o Projeto Geração de Samuel, está com algumas indicações de livros para você comprar. A gente sempre indica, todo mês no quadro de conhecimento bíblico, mas agora a gente tem um sitezinho que já dá os links lá dos livros, das indicações que nós temos. Então vou deixar o link aí na descrição também. Você clicando, por exemplo, no livro Heróis da Fé e algum outro livro, já vai te dar direto no site da Amazon, já com preço, incluso frete. Às vezes eu acho que a primeira compra na Amazon, pelo que eu estava vendo, o frete é gratuito, então você vai dar uma olhada lá, com certeza vai comprar alguns livros, vai ser edificado e vai estar nos ajudando também aí no Projeto Geração de Samuel. Então o link está lá na descrição, dá uma olhada lá que está imperdível. Então bora lá aprender um pouco mais sobre a história desse homem de Deus. Então, gente, George nasceu em 1714 e morreu em 1770. Ele era conhecido como pregador do ar livre ou ao ar livre, também conhecido como príncipe dos pregadores ao ar livre, e aí tem inúmeros títulos que as pessoas dão para ele. Ele teve a vida dele foi um milagre, ou pelo menos é assim que é tratado, nasceu pelos historiadores. Ele nasceu em uma taberna de bebidas alcoólicas. Antes de completar 3 anos, o seu pai faleceu, sua mãe casou-se novamente, e a George era permitido continuar os estudos. Por mais estranho que pareça, já que ainda não era salvo, interessava-se grandemente pelo exame das escrituras. Ou seja, apesar dele não ser salvo ainda, apesar de ele não frequentar nenhuma igreja, ele gostava de ler a Bíblia, as escrituras constantemente. Então ele tinha um apreço, ele tinha um interesse pelas sagradas escrituras. Com o tempo, ele foi para Oxford e juntou-se a um grupo de estudantes que pertenciam, olha que coincidência, a John e Carlos Wesley, os fundadores do movimento metodista. Passou muito tempo com os demais do grupo, jejuando e esforçando-se para mortificar a carne a fim de alcançar a salvação. É claro que a gente sabe que a salvação não é adquirida por obras, mas ele pensava nisso, ele pensava dessa maneira. Com a saúde abalada, talvez pelo excesso de estudo, George voltou para casa para recuperá-la. Resolvido a não cair no indiferentismo, inaugurou uma classe bíblica voltada para jovens, que como ele desejavam orar frequentemente. Então ele voltou para casa e inaugurou uma classe bíblica de jovens, com a intenção de ensinar jovens as Sagradas Escrituras. A igreja insistiu a ordená-lo ao pastorado, ao ministério, aos 21 anos, embora fosse regra não aceitar ninguém para tal cargo com menos de 23 anos. Então nós vemos que ele já era uma pessoa, um jovem, à frente do seu tempo. Ele foi levado ao santo ministério aos 21 anos, quando a regra nesse seu tempo era com 23 anos. E aí nós temos aqui algo curioso sobre o Dr. Delaney, que fala sobre Whitefield, sobre como o Whitefield se portava ao ministrar, O que o doutor fala sobre a forma que o Whitefield se portava ao ministrar. Desejo todas as vezes que subir ao púlpito, aqui eu estou abrindo aspas, Desejo todas as vezes que subir ao púlpito
considerar essa oportunidade como a última que me é dada de pregar e a última que é dada ao povo de ouvir. Então, acerca das suas pregações, né, como ele pensava que era a sua última oportunidade de pregar e que aqueles que estavam ouvindo era a última oportunidade de ouvir, gerava algum resultado. E eu vou te falar agora quais eram os resultados que geravam na pregação de George. Aí eu vou ler aqui o que as pessoas falavam sobre o resultado das suas pregações. Quase nunca pregava sem chorar e suas lágrimas eram sinceras, ou seja, ele sempre chorava ao ministrar, de tão emocionado que ele ficava. E disse uma certa vez: vós me censurais porque choro, mas como posso conter-me quando não chorais por vós mesmos, apesar das vossas almas mortais estarem à beira da destruição? Então ele chorava por ver, né, a situação que as almas daquelas pessoas, a situação que aquelas almas estavam, né, estavam ouvindo ele, né. Orlando Boyer diz que a pregação dele era feita de uma forma tão sobrenatural que uma certa vez, enquanto ele estava no barco, começou a pregar sobre um navio perdido em meio ao furacão. Os marinheiros acharam que a manifestação daquilo que ele estava pregando era tão real que se jogaram do barco. Então, para vocês verem tamanha forma que ele pregava, dava tanta realidade à pregação, dava tanto ímpeto à pregação que as pessoas consideravam estar vivendo aquela realidade em que ele estava pregando. E, consequentemente, a sua vida não foi só flores, né? A vida, como a vida de todo pregador, como a vida de todo mártir, como a vida de todo herói da fé, a vida sofreu algumas perseguições. Em Blackstone foi agredido a pauladas, em Schleifersheim atiraram-lhe torrões de terra, em Moorfield destruíram a mesa que lhe servia de púlpito, em Exeter foi apedrejado de tal forma que pensou haver chegado a hora para ele de morrer, né? E em muitos lugares que ele sofreu perseguição. Então a vida dele não foi só flores. Sofreu as boas feridas, né? As boas marcas de Cristo. Whitefield se achava um peregrino nesse mundo, e isso é o principal motivo das suas inúmeras viagens à Escócia, ao País de Gales, à Holanda, Portugal, Bermudas, atravessando ao Atlântico. Então ele viajava inúmeras vezes porque ele se considerava um peregrino. Em todos os lugares que eles passavam, podiam ver os sinais, né? Onde ele ministrava, lágrimas eram derramadas, inúmeras lágrimas. Alguns desmaiavam, né? Achavam que estavam tendo ânsia de morte. Outros gritavam como quem sente no inferno. E alguns alegravam-se cantando hinos. Então nós vemos inúmeras manifestações, vamos dizer, não só do Espírito, mas manifestações. Ainda falando, né, sobre essas experiências sobrenaturais que as pessoas viviam ao ouvir Whitefield ministrar a palavra, existe uma experiência também que me marcou muito aqui lendo sobre a história dele. Uma certa vez, ele estava ministrando uma igreja e ele disse: é ordenado aos homens que morram uma só vez e depois disso vem o juízo. A história diz que naquele momento uma pessoa morreu no meio do auditório. Então todos começaram a ficar apavorados pela simples palavra: ao homem está ordenado que morra uma só vez. Naquele mesmo momento que ele terminou de falar essa palavra, uma pessoa morreu no auditório. E todos começaram a ficar em pânico e com medo, temerosos do que aconteceria ao decorrer daquela mensagem. E aí a história diz que ele leu a segunda vez o mesmo texto: é ordenado aos homens que morram uma só vez. Na mesma hora, mais uma pessoa morreu. Consequentemente, aquela mensagem de Whitefield tomou um grande peso, e era para ele, né? E esse peso gerou a eloquência, gerou o temor sobre aqueles homens, e a mensagem teve inúmero profundo impacto por causa do perigo iminente que todos estavam por vir, todos estavam por sofrer. E aí aquela mensagem talvez não geraria tão impacto quanto gerou naquele dia, por causa do que aconteceu ao simples palavra
que ele ministrou, para vocês verem como coisas sobrenaturais aconteciam enquanto George ministrava. Ainda falando sobre ele era um homem caridoso, tinha um orfanato na América do Norte, e para muitas dessas crianças ele era o seu único pai, por isso nós vamos ver as inúmeras viagens dele para a América do Norte. Infelizmente, aos 65 anos de idade, ele faleceu, e no dia anterior ao falecimento, pregou como era de costume. E as pessoas diziam que enquanto ele ministrava, o seu rosto brilhava como o sol. Olha que interessante, depois do seu sermão em Exeter, foi não sei falar direito, gente, Newburyport, para passar a noite na casa de um pastor. Ao subir para o quarto de dormir, virou-se na escada com a vela na mão e proferiu uma curta mensagem aos amigos. Às 2 horas da madrugada acordou, faltava-lhe fôlego, pronunciando para o seu companheiro as últimas palavras na terra: estou morrendo. No seu enterro, os sinos da igreja tocaram e dobraram as bandeiras em meia haste. No seu funeral, cabe ressaltar que haviam milhares de pessoas. Então é isso aí, gente. Terminamos a história de George Whitefield, o pregador ao ar livre. Ele amava pregar ao ar livre, vivia pregando ao ar livre. Você quer saber mais? É muito importante que você se especialize, compre literaturas. Um deles para mim top, é muito bom. Ele se aprofunda e ao mesmo tempo é bem simples. É o livro Heróis da Fé de Orlando Boyle. Então, se você quiser comprar, eu vou deixar o link aí na descrição, o link da que eu falei, nós temos indicações, e nesse link aí você vai conseguir comprar pela própria Amazon o livro do Orlando Boyle, Heróis da Fé. E você quer saber mais histórias como essa, muito importante aí que nos siga aí nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube. Se inscreva aí, ative o sininho para receber as notificações, para ficar por dentro dos próximos conteúdos que estão por vir e que estão tão bom ou até melhor quanto esse. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou, é muito importante que deixe seu like. E se quiser compartilhar essa história com um amigo, vai nos ajudar muito. Deus abençoe sua vida. Graça e paz.